é que vocês estão? Tava morrendo de saudade de vocês, né? Ah, meu filho, uma vez na semana só fica difícil não ter saudade, né? Gente, oi, Laisa! A Laisa tá aqui com a gente hoje pra gente falar, né? E junto também, mas quem? Vilma, professora Vilma. Oi, gente, bora lá participar dessa aula, né? O ciclo natalino bem interessante. Tô de volta, né? Depois de um mês. Pois é, por isso, né? Vamos embora falar dos folguedos cênicos, ou seja, a gente está dentro de teatro, né? Folguedos cênicos do ciclo natalino, né? E de antemão já é bem legal a gente conversar uma coisa. Muitos desses folguedos, eles vêm da Europa, mas chegaram aqui e se miscigenaram, tá? Com a nossa ancestralidade indígena e os nossos ancestrais roubados de África também, tá? E são folguedos que têm a característica dessas três etnias. E nessa mistura fez a sua característica própria, a sua linguagem própria, né? E a gente vai focar bastante no Nordeste. Aqui em Pernambuco, Zona da Mata, Por quê, gente? Também explicando a questão que não quero que exista essa sensibilidade. Ah, mas eu sou de tal religiosidade, eu sou de tal religiosidade. Não. O que nós estamos falando aqui é sobre cultura. As bases religiosas que possam estar imbuídas nesses folguedos, não é? Elas vêm alguns da Idade Média para cá. Então, são coisas que a gente tem que tratar como cultura, como ciência, como conhecimento, ok? Então, o pré-conceber, o preconceito dentro dessa questão do ciclo natalino, para nós aqui brasileiros, aqui nordestinos, a gente precisa ampliar mais os nossos horizontes. Folguedos, não é? Brinquedos e brincadeiras, eles estão contidos, tá? Dentro da nossa cultura e estão contidos dentro daquilo que nós estudamos. Porque somos cidadãos, né? Pessoas que estão abertas ao conhecimento e vocês, viu, sétimo ano, tem que estudar, precisa estudar, porque também isso aí vai carregar, vocês vão carregar até o Enem. Sabia disso? Não? Fica sabendo. Bom, nós vamos fazer uma leitura de imagem? Vamos começar. Já expliquei que tá tudo certo. Vamos à leitura de imagem. Tchan, 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 tchan. Ui, foi ou não foi? A professora, tadinha. Ciclo natalino. Olha que delícia de música. Quem são esses? Olha aí, Velha do Bambu. Uhul! Máscaras. Indumentária. O cenário é o canavial. Música e dança. Oi, não bate não, se bateu quero. Se bateu quero. Personagens. Cada personagem conta a sua história. Olha aí, gente. Olha aí, né? Bom, a gente acabou de ver nessa outra leitura de imagem, nesse vídeo que a gente viu agora, um pouquinho de um folguedo teatral chamado Cavalo Marinho. Exatamente. O cavalo marinho, ele tem todas as características do teatro medieval. Ele tem personagens, narrador,
personagem que dá a direção da história, que faz a intervenção com o público, máscaras, indumentária, o cenário, né, que ali a gente viu que era no canavial, porque é um folguedo que está diretamente ligado a cultura canavieira, não é isso? Tá vendo, minha gente? E aquele pessoal tocando, professora Rabeca, pandeiro, chama-se banco. E ali eu escolhi muito bem esse vídeo, porque quem está ali é exatamente a equipe, não é, do mestre Salustiano, nosso mestre de cultura mais famoso e que é bastante responsável, né, por variadas formas e variados folguedos. Ele não é um brincante, um tocante só do cavalo marinho, né? Ele perpassa por outros folguedos também, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do teatro primitivo, né? Ele utilizava acessórios exteriores, que eram as máscaras, os figurinos, acessórios de contrarregragem, né, que é justamente aquela enxada que a gente viu. A gente viu ali também uma bexiga cheia e sendo batida na perna para fazer uma zoadinha, né? Cenários, orquestras eram comuns, embora na mais simples forma concebível, né? Isso aqui é um comentário do estudioso Berthold, de 2004, página 3. Aqui a gente está vendo, fazendo uma outra leitura de imagem de um outro folguedo, tá? Do ciclo natalino. Este folguedo super ligado à questão da figura e da figura do Cristo, né? O seu nascimento, a sua natividade, que na verdade é o personagem principal do que a gente chama, né, Natal, do Natal. É essa figura. O Santa Claus não é nosso. Ele foi trazido pelo comércio, né, pela cultura exterior ao Brasil, no caso os Estados Unidos, trouxe para cá, se não estou enganada, pela empresa, uma empresa chamada Coca-Cola. E essa empresa trouxe, por conta de sua cor, e esse sabor, que vendeu essa questão do sabor como um presente. E hoje realmente ela continua tendo essa pegada aí na sua publicidade, né? Continuando. O teatro, ele vai além, bem além dos rituais religiosos. O que ele faz? Ele passa a contar histórias. Isso. E a representar fatos verídicos, a comentar, a narrar eventos heróicos, né? De reis, de batalhas, de conquista, dos povos que colonizados, né? E dos colonizadores também. E o teatro começou exatamente, os folguedos começaram exatamente dentro dessa proposta teatral, que era representar, por exemplo, a chegada, a luta entre os cavaleiros, um do grupo vermelho, outro do grupo azul, as pastoras, né? Qual grupo que honrava mais ali a manjedoura, se era o vermelho, se era o azul. Então, tudo isso são histórias que são contadas através dos folguedos. Continuando. Mas, professora, finalmente, o que é folguedo, não é? A senhora fala folguedo, fogueira? Não, é folguedo. São festas populares, né, que fazem parte do folclore brasileiro. No caso, tira-se essa palavra folclore, botei de propósito porque ela ainda é colocada em muitos livros, vocês vão ver, mas, na verdade, ela foi trocada por cultura brasileira, tá? Porque folclore ele colocava dentro de um
um ciclo muito pequeno, sabe? Uma coisa muito... E é mais ampla, porque faz parte da ancestralidade. Foi isso que os grandes teóricos, né, colocaram, fizeram essa retificação, né, Vilma? Eu, no começo, eu achei, por que não deixar folclore? Mas existe um fundo, uma coisa racional nessa troca. É a questão a palavra folclore, ela tem um significado, né? Ela traz nela a ideia de inferioridade, de uma cultura inferior. Sim. Né? Porque ela foi criada pelos europeus. Exato. Para diferenciar da cultura deles. Essa cultura popular, né? Que é uma cultura, geralmente o folclore está relacionado à cultura popular, a uma cultura popular, ao povo iletrado, aos camponeses, às pessoas mais pobres. Então, era uma cultura considerada inferior. Uhum. Então, é um termo que hoje é visto pelos antropólogos como que eles chamam de etnocêntrico. Etnocêntrico, então, né? aí está se repensando, como hoje a gente repensa tantos termos, Muitos, né? Que a gente vai mudando a forma como a gente se refere. Eu acho maravilhoso. Muito bom mesmo. Que a gente tenha aberto os olhos para essa questão da etnocentria e ver que, meu Deus, como assim? Não existe cultura superior, nem cultura inferior. Exato. São culturas diferentes, né? Isso. Então, a ideia... não é o etnocentrismo, ele coloca assim, como que existe uma cultura superior que está no centro, e as outras são culturas periféricas. Um absurdo, né? Então, se discute isso hoje. Então, não existe cultura melhor nem pior, cultura superior ou cultura inferior. São todas culturas e são todas importantes e todas têm o seu valor. Fazem parte, né, da nossa vida, da então, nossa construção social. Cultura brasileira ou cultura popular. Sim, né? Cultura popular. Aí quando você quer diferenciar daquela mais acadêmica, cultura erudita ou acadêmica, não é isso? Ou cultura pop, que está ligada ao mundo da mídia. O mundo da mídia, então, chama-se cultura pop. Diversas culturas, né? Isso, diversas culturas. E a gente vive essa diversidade na real. E agora, também na nossa forma de falar, na nossa forma de nos colocar, de estudar, né? Então, por isso eu trouxe esse adendrozinho aí na aula de folguedos, para que vocês pudessem entender que o folclore, inclusive tem até uma coisa, um xiste, né? Que o pessoal dizia, como fulano é folclórico, né? Aquelas madames, quando falava das pessoas mais pobres. Né? Exatamente. Que então, tinha um jeito engraçado de falar. preconceito aí na palavra. Exato, né? existe um preconceito. O folclórico é aquilo que tem menos valor, que ou que tem uma certa... que é divertido, mas no sentido pejorativo. Exato. Né? E é engraçado porque eu, enquanto nordestina, ouvi... Nossa, o sotaque de vocês é lindo, eu acho tão folclórico. Eu disse, jura? É sério? Tia deu uma resposta, mas não vai poder dizer aqui pra vocês, gente, não pode. Joga na tela aí o folguedo. Vamos embora. Bom, então, esses folguedos, tá? Essas festas populares, essa cultura popular, ela envolve música, dança e teatro. Os folguedos, eles são formados por aspectos culturais dos povos indígenas, africanos e portugueses, como eu já havia dito, e ao longo do tempo foram sofrendo mudanças, recebendo novas características. Também se usa a palavra folguedo também como sinônimo de folgança, brincadeira. Tanto é que entre eles, no momento que está se formando, né, o folguedo, a brincadeira, eles chamam de brincadeira, eles se chamam de brincantes, né? Por exemplo, no Bumba Meu Boi, né, minha gente? Então, os brincantes do Bumba Meu Boi, o pastoril, as pastorinhas, as brincantes do pastoril, né? É essa mesmo o linguajar, né, que se tem quando a gente está brincando. É uma brincadeira séria, cênica, é um folguedo brincante. Porque a gente se diverte, a gente troca experiências, né? Continuando, olha só esse banco aí,
né, que a gente chama realmente, quando a gente está brincando o folguedo do cavalo marinho, tem o banco, que são os tocadores. Nos grupos de folguedos, o que vemos são cenários, adereço, figurino, né? Os figurinos geralmente são fáceis de serem carregados e montados, né, em qualquer lugar que esteja disponível para apresentação. Muitas vezes a própria rua ela é decorada para a encenação desse folguedo, de vários folguedos, fazendo a vez de cenário para que a encenação aconteça. Maravilhoso, né? Imagina, você tá lá e você mesmo, o povo da cidade enfeita o local para poder, por exemplo, as pastorinhas passarem, colocam um local, um jardim, um banco, para o pessoal do banco sentar e tocar e começar a brincadeira do cavalo marinho. Gente, é maravilhoso, assim, né? O povo, nosso povo, ele é pura cultura. Continuando, ainda dentro dessa questão de pensar os folguedos teatrais do ciclo natalino. Na origem, as comemorações festivas desse ciclo vêm da Idade Média, como eu falei bem no início da aula, quando a Igreja Católica introduziu o Natal em substituição a uma festa bem mais antiga do Império Romano. A festa do deus Mitra, que anunciava a volta do Sol em pleno inverno do hemisfério norte. A adoração a Mitra, divindade que se aliou, né, uma divindade persa, da Pérsia, tá? Que se aliou ao deus Sol para obter calor e luz em benefício das plantas. Foi introduzida em Roma no último século antes de Cristo, tornando-se uma das religiões mais populares, né, do Império. Claro que o advento da cristandade, né, o advento do Cristo, ele foi... tanto é que a gente tem o AC e o DC, antes de Cristo, depois de Cristo, para colocar essa divisão, né? Foi o divisor de águas. Não podemos negar, né? Vamos lá. Só um minutinho que vai passar. Uma curiosidade aqui do ciclo natalino. Ele inicia-se na véspera de Natal, 24 de dezembro. Mas as comemorações, meu amor, começam bem antes, viu? E vai até o dia de Reis, que é 6 de janeiro. Temos vários folguedos, como Pastoril, Bumba Meu Boi, Cavalhada, Achegança, que fazem referência à noite de festa e ao grande dia em que Jesus nasceu. Desses folguedos, o mais tipicamente natalino, né? O que é bem mais assim... chegado à questão da natividade é o pastoril religioso, que tem em sua essência temática, né, a visitação dos pastores ao estábulo, tá, para ver o Jesus neném que tinha acabado de nascer. A cenografia desses folguedos geralmente fazem parte de toda a ambientação da festa. No caso das Carvalhadas, que é essa que a gente está vendo, a encenação da luta entre mouros e cristãos, que aconteceu de verdade, hein? Acontece numa arena montada, decorada com as cores, né? Vermelho e azul, dividindo a arena ao meio. Essas cores sempre estão presentes na ambientação dos folguedos, simbolizando os partidos tomados pelo povo. As Carvalhadas, elas recriam um torneio medieval. Veja o que eu disse para vocês, um torneio medieval. E as batalhas entre os cristãos e mouros. Vamos fazer pesquisa sobre isso. Essas batalhas foram sangrentas, minha gente, porque os cristãos estavam dentro da sua procura, insana de colocar as suas convicções religiosas em todo mundo, ou seja, os mouros tinham suas convicções e eles queriam dominar os mouros, né, para que todos fossem cristãos na face da terra, só que de maneira
bastante violenta, né? Aqui, ó, vamos fazer uma leitura de imagem? Tem umas imagens aqui para vocês verem como era esse torneio, representando, tá? Porque a guerra aconteceu mesmo e foi feia, era feio. Algumas vezes, com o enredo dessas festas, né, era baseado no livro de Carlos Magno e os 12 Pares da França, uma coletânea de histórias fantásticas sobre o rei Carlos Magno. No Brasil, registram-se desde o século XVII e as cavalhadas acontecem durante a festa do Divino nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso país, ok? Aqui em Pernambuco não temos a cavalhada. Ela incorporou-se ao folguedo que a gente acabou de ver agora, que foi o cavalo marinho, né? Gente, pronto. As máscaras, vamos falar um pouquinho, né? As máscaras, elas carregam um simbolismo que faz parte da essência do ser humano. Sua imagem duplicada entre tragédia e comédia. Lembram que a gente falou sobre teatro grego, onde tudo começou essa questão? Porque o ser humano, ele é feito de riso e choro. Ele precisa do choro, da catarse, para transcender e melhorar-se como ser humano. E precisa rir daquilo, satirizar e encontrar graça nas coisas que são mais difíceis. Então, é o símbolo do teatro. E há quem defenda também a questão do nariz vermelho do palhaço como a menor máscara de todas. Ou seja, não, é só um nariz. Mas você botou ali, você vira o quê? Um palhaço. Botou apenas o nariz e ele vira um palhaço. Então, ele é uma máscara, certo? E muitos que são tímidos, botou apenas o nariz, sai pela rua lá, fazendo de forma bem teatral. Porque o ser humano, ele tem a sua teatralidade. Ah, mas eu sou tímido, eu não sou teatral. No momento que você está conversando com amigos, no momento que você está numa festa em casa, existe um momento que você é teatral. No momento que você está triste, mas você vai receber pessoas na sua casa e você vai ter que sorrir, brincar, você está sendo teatral, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você seja alguém falso, mas existem. Imagina, você vai receber pessoas na sua casa e você, ai, meu Deus! Não tem nada a ver isso, né? E é isso. Essa questão do ser humano e suas máscaras. As máscaras do teatro que até hoje viraram, né, o símbolo do teatro. Continuando. No Cavalo Marinho, por exemplo, há 3 grupos de personagens. As figuras humanas, os animais e os personagens fantásticos ou sobrenaturais, né, como o diabo, o mestre Ambrósio. Então, inclusive o mestre Ambrósio é um dos mais importantes, justamente porque ele é a figura que sai de um saco cheio de máscaras para distribuir aos participantes ao longo desse folguedo. Imagina, né? Que bonito isso. Eu quero. Eu vou para o interior da professora Bel para participar desse momento. Próximo slide. Vamos embora. O cavalo marinho é um folguedo típico da zona da Mata de Pernambuco e agreste da Paraíba. Segundo alguns pesquisadores, o cavalo marinho seria um tipo de versão brasileira da comédia dell'arte. Falei já para vocês. Os grupos de cavalo marinho estão concentrados numa região pequena, né, formada basicamente pelas cidades de Condado, Aliança, Ferreiros, Camusim e Goiânia. Já que a história da brincadeira gira em torno da relação conflituosa entre Mateus e Bastião, esses são os únicos personagens que não saem de cena. As cenas acontecem na frente, para o banco de músicos, né? E as figuras entram na roda de samba pelo lado oposto. Olha aí, tudo bem arrumadinho e lindo. Olha, gente, nessa leitura de imagem, vê que coisa linda. Vamos ver um pouquinho? O cavalo marinho é uma forma de expressão que desenvolve a dança, o teatro popular de máscaras, a música, a poesia, a louvação, o ritual e o canto. Com variados sotaques,
Trata-se de uma tradicional brincadeira brasileira que conta muitas histórias sobre o cotidiano, real e imaginário, do universo canavieiro pernambucano. Seus brincadores rememoram que o cavalo marinho nasceu nas senzalas, entre os negros escravos que vieram da África. Isso vem de muitos anos, porque na época que Batista me disse, o fundamento de cavalo marinho tem mais de 400 anos. Bom, esse é o reisado, tá? Olha aí, nessa leitura de imagem a gente tá vendo o reisado, ele é justamente a questão dos... aqueles personagens, reis magos, meu Deus, como é que eu esqueço? Os reis magos, né? Cada um que foi levar um presente. Brancos, né? Brancos, meu Deus, eu tô parecendo um papel, minha gente. Os reis magos, né, que foram entregar ao Jesus menino os seus presentes, né? Aí, essa aqui é a representação dos reis magos, no reisado. Bom, ele é formado por um grupo de foliões, pastores e pastoras que se reúnem numa espécie de rancho com o fim de visitar as casas das pessoas mais gradas e hospitaleiras da região a cantar e dançar, né? O reisado apresenta diversas modalidades e compõe-se de várias partes. Como a nossa aula já está indo para o final, a gente vai ver só um videozinho pequenininho do reisado. Também a gente pode ver depois, tá? É lapinha ou pastoril, mas esse folguedo a gente vai ver ele no nosso próximo encontro com mais detalhes. Então, tá tudo certo, tá? Vamos nos despedir, professora Vilma. Eu adorei. Na próxima aula a gente vai falar, né, do pastoril e da lapinha. Acho que vai ser bem legal. Ainda vou falar da lapinha, ainda vou mostrar a vocês como fazer lapinha. Ou seja, pessoal, espero que tenham gostado. É bastante coisa, muita coisa que a gente vai ver em maior detalhe na próxima aula. Vou ficar devendo para vocês. Um beijo enorme e até o próximo encontro.